É bom conhecer muitos nomes de pessoas que temos vindo a caminhar ao longo dos anos. Vou tentar falar calmo e mais pausadamente, porque eu sei que o nosso português é bem diferente, mas, no entanto, nós compreendemos a linguagem que Deus está a fazer em toda a face da terra e aquilo que Deus está a falar connosco, certamente tem sido muito enriquecedor para todos aqueles que estão aqui desde sexta-feira. Hoje de manhã já fomos muito inspirados e certamente Deus vai continuar a falar connosco. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa que Deus tem me levado a revisitar, algumas coisas que de alguma forma, muitas vezes nós já damos delas como adquiridas, e eu tenho vindo a perceber que normalmente nós temos vindo a tropeçar e muitas vezes a cair em coisas muito mais simples, em coisas muito mais práticas da nossa vida, que nós até já pensamos que já sabemos. Em português nós dizemos assim que levamos as coisas com uma perna nas costas, mas não é verdade. Tenho percebido que há realidades que a Igreja de Cristo não tem sido aquilo que provavelmente nós deveríamos de ser, porque há coisas que nós tardamos em viver e em compreender de uma forma prática na nossa vida. Lá no livro de Marcos capítulo 3, versículo 1 a 5. Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 5. Diz assim: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para que o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu oro para que tu nesta tarde tu possas iluminar o nosso entendimento. Tu possas transformar o nosso coração. E de facto, tudo aquilo que nós temos estado a ouvir, tudo aquilo que nós estamos a viver, Deus, seja de facto alguma coisa que te agrade, alguma coisa que possa gerar transformação, não somente na nossa vida, mas na vida de outros. Nós oramos, Senhor, para que a tua palavra encontre espaço no coração de tantos de nós que estamos aqui, para que isso possa gerar vida através de nós, em nome de Cristo Jesus. Outra vez Jesus entra na sinagoga. Como tantas outras vezes, Jesus prioriza ir à sinagoga e mais uma vez ele tem o desejo de estar com aqueles que estavam lá na sinagoga. Tal como hoje, Jesus deseja e prioriza estar no nosso meio. E sempre que Ele está, coisas maravilhosas acontecem. Sempre onde Ele está, as coisas que muitas das vezes nós pensamos que não são perceptíveis, são aquelas que Deus opera e se manifesta no coração e no interior do homem. E muitas das vezes nós pensamos que Ele não está lá. Muitas das vezes nós pensamos o que é que hoje Deus vai fazer no meio disto tudo. Mas, de facto, Deus sempre faz coisas novas no meio do seu povo e Deus sempre prioriza trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes, eu creio, irmãos, que nós não estamos a perceber que a sua doce presença e o privilégio e a alegria de nós estarmos com Ele, de facto, de termos Ele na nossa vida, tem-nos limitado muitas das vezes a vivermos um cristianismo baseado em sentimentos, em sensações, porque não senti arrepios. Porque hoje a palavra não foi de encontro com aquilo que eu esperava. Porque eu hoje não percebi muito bem aquilo que aquele homem disse. Porque os meus sentidos hoje não estavam atentos. Não permitimos que a ação do Espírito Santo e da sua palavra transforme o nosso coração. E a sua presença, irmãos, deve ser o maior desejo que nós devemos ter. A sua presença entre nós deve ser a nossa prioridade. O nosso maior desejo deveria ser Ele estar outra vez connosco. E sempre quando nos reunimos. A passagem que nós lemos há pouco relata da história de um homem que foi curado por Jesus. Este homem, Jesus conseguiu ver neste homem aquilo que nenhum dos outros conseguiria ver. Jesus olhou para este homem com compaixão.
Jesus olhou para este homem com amor. Jesus compreendeu que aquele homem não tinha simplesmente uma deficiência. Jesus viu naquele homem alguma coisa que os religiosos não estavam a querer perceber, que era a vida de uma pessoa ser transformada num dia em que o rito dizia que ao sábado não era possível acontecer nada. Mas Jesus, ele não pouco se importa com isso. E mais uma vez nós vemos a capacidade que Jesus tinha de perguntar àqueles homens: é lícito curar? É lícito matar? Ou é lícito dar vida? É lícito deixar este homem nesta condição? E mais uma vez Jesus transforma a vida daquele homem, tendo aquela mão mirrada. Nós sabemos o final da história, que aquele homem teve a sua mão em sã e em plena condição. Na Bíblia, a mão fala-nos de 3 características: capacidade, habilidade e autoridade. E encontramos esta ideia em várias passagens das Escrituras. E eu creio que hoje em dia a Igreja pode estar nesta mesma condição de que aquele homem estava, de mão mirrada. O tempo vai passando e nós vamos sabendo como lidar com os botões da nossa fé. Nós sabemos como lidar e como fazer, muitas das vezes, igreja do ponto de vista da naturalidade do homem. Nós vamos criando as nossas teologias, nós vamos criando as nossas ideologias e, infelizmente, já não queremos que é mais possível Deus operar e transformar e fazer milagres no nosso meio, muitas das vezes. Muitas das vezes, a nossa naturalidade cristã tem deixado de lado aquilo que Deus quer fazer e sempre Ele quis fazer no meio do seu povo, que foi agir de uma forma sobrenatural. Nós temos um Deus sobrenatural, um Deus que não teve usurpação ser igual a Deus. Anulou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e veio até nós para mostrar que era possível nós sermos na condição de homens e de mulheres, gente transformada, mas que agora com uma natureza transformada também, uma natureza que está centrada na pessoa de Jesus Cristo, na sua palavra. E hoje em dia, meus irmãos, nós temos que perceber que as coisas vão passando, os dias vão passando e nós muitas das vezes vamos ficando com a nossa mão mirrada, vamos perdendo a nossa capacidade, vamos perdendo a habilidade, vamos perdendo a autoridade que Deus nos confiou a nós, que de facto é a nossa natureza, irmãos. Porque vamos agindo como as demais instituições e organizações. Hoje já fomos alertados muito a isto. A Igreja não pode ser simplesmente uma organização que junta pessoas para falar de assuntos que elas precisam de ouvir ou querem ouvir. A Igreja não pode ser simplesmente a ação de fazer assistencialismo social. Em outubro eu tive o privilégio de estar na Suécia. Fui lá com um missionário que nós apoiámos há mais de 20 anos, Jerónimo Silva, que vive na região de Vilanculos. E eu fui lá conhecer a organização que desde 30 anos apoia este missionário. É uma organização gigante. É uma organização que só em lojas de artigos em segunda mão eles faturam 13 milhões de euros por ano. É uma organização com uma estrutura fantástica. E eu fui lá aprender como eles trabalham, fui lá conhecer como é que eles, de alguma forma, estão a desenvolver esse ministério. E fui lá também conhecer a igreja. E foi lá a primeira vez que eu senti na pele aquilo que tantas vezes o meu amigo pastor Paulo Júnior, ele me tem dito e que tem sido a motivação desta igreja, enviar missionários para a Polónia. Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu venha fira a terra com a maldição. Suécia foi o país que enviou missionários para Portugal. A Suécia foi aquele país que, de alguma forma, levou o Evangelho à cidade de Lisboa e tantas outras cidades. O meu avô, de facto, ele teve o privilégio de ser discipulado e acompanhado por missionários suecos. Mais tarde, o meu avô tornou-se o pastor principal do movimento das Assembleias de Deus em Lisboa. E é muito interessante nós vermos a influência que a nossa nação teve da Suécia. E ao chegar à Suécia, ao falar com aquelas pessoas, eu ia com um sentimento de tanta compaixão por aquele povo e de honrá-los. E a dada altura, o meu coração começou a ficar apertado. Apertado porque eu comecei a falar com pastores e pastores chegaram-me a dizer: Tito,
como o Evangelho está a ser duro e difícil na Suécia. Um país protestante, um país que... Eu estive numa cidade perto de Gotemburgo que eles chamam a Jerusalém da Suécia. Igrejas por tudo quanto é lado. Templos enormes e igrejas pequenas. E aqueles homens, eles dizem assim: Tito, nós temos tudo e já nem precisamos mais de Deus na nossa vida. Naquele momento o meu coração começou a arder de compaixão pela Suécia. De compreender como é que eu posso cooperar com a Suécia. De mais do que ir lá aprender como se fatura milhões de euros para, de alguma forma, ajudar no crescimento da obra de Deus, eu comecei a pensar: como eu posso ajudar a Suécia? E compreendi aquilo que é uma organização e um país que é um modelo do mundo, de sustentabilidade social, de condições humanas excelentes, em que a gente quase que pode lamber o chão, em que andamos na rua e tudo é certinho, tudo é organizado, em que as prisões estão vazias porque não há pessoas para ir para lá, em que vemos que as pessoas ganham salários de 2 a 3 mil euros por mês, no mínimo, em que as condições de todos eles é viajar e conhecer novas culturas e aprender, e todos eles, a maior parte deles, têm cursos superiores, aquilo que qualquer sociedade pensa que é o ideal, mas que estão-se a distanciar de um Deus que eles conheceram. Naquele momento, eu comecei a compreender mais uma vez esta palavra. Compreender que as pessoas se reúnem nos templos como se fosse para picar o seu bilhete de cumprir a sua tarefa religiosa, de ir à igreja. De estar ali diante de um pregador e simplesmente entrar a 100 e sair a 200. De dar os seus dízimos e as suas ofertas para que escolas na África ou no Médio Oriente possam acontecer, mas que de alguma forma nada acontece nas suas vidas. Uma igreja de mão mirrada. E a Suécia tornou-se para mim uma referência daquilo para onde nós podemos ir parar também. Se de alguma forma nós entregarmos a ação e o poder do Espírito Santo, se de alguma forma nós entregarmos aquilo que é a missão da igreja, às organizações, às instituições, ao governo, e nós não compreendermos que nós temos uma responsabilidade e um alto privilégio que cabe-nos a nós, igreja, de viver na condição natural e perfeita, mas sobrenatural, que é nós sermos igreja de Cristo. De vivermos na condição e na posição de autoridade que Deus nos confiou a nós. De nós fazermos, de alguma forma, de nós vivermos na condição de colocarmos e de falarmos a verdade que simplesmente há na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e só nele há vida, meus irmãos. Se nós não compreendermos isto, se nós de alguma forma começarmos a olhar para as comparações dos outros, para aquilo que os outros conseguem fazer, para aquilo que eles conseguem empreender, se nós começarmos a comparar-nos com os outros, se de alguma forma nós não nos deixarmos modificar e nos colocarmos na presença daquele Deus que tudo pode fazer, dele dizer-nos até nós: levanta-te e vem para aqui e estenda a tua mão. Sempre há alguma coisa na nossa mão para dar. Sempre há alguma coisa na nossa mão para compartilhar. Sempre existe alguma coisa na nossa mão sobrenatural para acontecer. E Deus, eu creio que Deus quer restaurar. E Deus quer trazer a consciência e a experiência de uma vida naturalmente sobrenatural. Ouvimos a Fabiana nesta manhã compartilhar acerca disso. Nós só vamos encontrar isto quando nós estamos na sua presença. Hoje de manhã estávamos a falar, nós viemos um grupo de pastores lá de Portugal e que privilégio foi para mim trazer os nossos amigos para estarem no nosso ambiente aqui no Brasil e ver e nos alegrarmos com aquilo que vocês nos têm inspirado com a vida de tantos. Há pouco tempo atrás eu estava a ver uma revista do Sal da Terra e estava a ver que a minha esposa e tantos do Conselho, já disse ao Gilberto, só faltas tu ir lá. Tantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar lá connosco e nos inspirarem. E eu louvo a Deus por esta igreja, por aquilo que ela nos tem inspirado.
por aquilo que ela tem trazido à nossa vida. Mas nós precisamos de buscar em Deus e na sua palavra. Precisamos de encontrar num lugar secreto de uma comunhão íntima e pessoal com a pessoa de Jesus Cristo aquilo que Deus tem para nós. A capacidade, a habilidade e a autoridade de nós marcarmos a diferença na nossa sociedade. Nossa igreja não é uma igreja muito grande lá em Santo António dos Cavaleiros. Temos cerca de umas 350 pessoas. E Deus tem-nos dado o privilégio de há muitos anos nós conhecermos e sabermos que nós existimos para sermos uma resposta naquela cidade. Muitos anos atrás, um grupo de irmãs se juntavam para fazer crochê e outras coisas. E o sonho e o desejo delas era vender aquilo para depois nós fazermos uma remodelação no espaço que nós tínhamos, um barracão. Um barracão que se transformou num infantário, numa creche, que hoje estão cerca de 20 funcionários e 81 crianças lá, mas que a primeira criança foi fruto de um desejo que nós tínhamos de também transformar a nossa cidade que tinha tanta droga. A cidade de Santo António dos Cavaleiros era natural ver-se drogados em todo o lado. E o pastor Alberto, na altura, no seu coração, não simplesmente queria corresponder àquilo que era uma necessidade e um desejo das irmãs, de ter uma creche, de ajudar as crianças. E, de facto, quase que não havia lugares para as crianças. Mas nós sabíamos que aquilo que os nossos olhos viam é que havia uma cidade que estava a ser impregnada com a venda de drogas. Naquele local, a primeira criança que entrou no nosso infantário foi a primeira mulher que entrou para uma das comunidades do Desafio Jovem, da qual nós temos uma parceria. Hoje mesmo eu estava ali, estava-me a alegrar de estar ao lado do pastor Pedro Canito, meu amigo, e há 21 anos atrás, o Pedro Canito entrou naquele café convívio. Eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa que olhou por ele. E hoje ele é um dos nossos pastores lá na cidade de Elvas, na fronteira com a Espanha. E aquilo que Deus faz com um grupo pequeno de pessoas. Éramos um grupo de jovens com cerca de 13, 14 anos que queríamos empreender e fazer coisas na rua, fazer coisas nas escolas. E sempre que íamos às escolas, os professores e os diretores diziam: deixem aí o cartaz que depois nós colamos. E nunca colavam. Mais de 20 anos depois, hoje em dia nós temos um projeto social, uma parceria que nós temos com o Governo e que de alguma forma é um projeto exemplar na União Europeia, em que as escolas nos enviam os piores alunos para nós tratarmos deles, para cuidarmos deles. Então temos toda uma equipa hoje em dia de pessoas, de psicólogos, de jovens que estudaram, que foram se capacitar, jovens que são hoje em dia trabalham na área das novas tecnologias, pessoas que de alguma forma se prepararam e se equiparam e hoje em dia, todos os meses, eu como responsável da nossa associação e da igreja, eu me sento com todos os diretores das escolas e eles dizem: Tito, o que é que vocês podem fazer por nós? Já não somos nós que vamos lá ter com eles, são eles que vêm ter connosco. E a nossa igreja, ela começou a ter uma influência na cidade. E quando nós começámos a EPI, eu recordo-me do Alexandre, uma das primeiras perguntas que ele fez na metodologia de plantação de igrejas a pergunta dele era: se a vossa igreja desaparecesse hoje, a cidade iria sentir falta? As pessoas iriam saber que os evangélicos já não estão mais naquela cidade? E aquela pergunta sempre ficou no meu coração. E eu posso responder hoje, de coração alegre: a cidade iria sentir a nossa falta. A cidade tem que sentir a falta da igreja. Porque nós somos a luz do mundo e o sal desta terra. Nós não podemos ficar na condição de uma mão mirrada, de uma mão envergonhada, de uma mão que de alguma forma pensa que não tem nada para oferecer. De uma mão que vai se mirrando porque tantas das vezes ela vai ficando cada vez mais pequena. Porque nós vamos começar a ficar decepcionados. Porque muitas das vezes vamos ficar cansados. Porque muitas das vezes as constatações daquilo que os outros dizem, a crítica, as injustiças, aquilo que queremos percorrer, muitas das vezes não é fácil percorrer a segunda milha, como nós ouvimos no primeiro dia nesta conferência. A opinião dos outros tantas vezes contrária, a desconfiança que muitas vezes nós temos de nós mesmos.
A primazia que nós podemos dar às coisas materiais. Mas, sobretudo, à falta de compaixão e de amor. A falta de amor e de misericórdia nos levaram a nossa mão ficar cada vez mais mirrada. A mão mirrou porque o nosso coração não chora mais por eles. A mão mirrou porque nós já não choramos mais pelos nossos irmãos. A mão mirrou porque nos habituámos a ver na televisão o flagelo da guerra, da prostituta a ser violentada, dos índices de abuso sexual a cada vez aumentar mais, da violência doméstica na minha nação é brutal. Nós temos o privilégio na nossa cidade, lá em Santo António dos Cavaleiros, o comandante da esquadra, o mais alto, ele é da nossa igreja. E ele esteve alguns anos em Angola e assim que ele chegou, ele disse-me assim: Tito, eu quero que tu venhas aqui ao meu gabinete. E ele disse-me assim: Tito, eu quero revolucionar a nossa cidade. E eu preciso de ti para tu fazeres isso. E eu assim, tu não precisas de mim, tu precisas da igreja. Não, é isso, Tito, eu preciso da igreja. Aquele homem, ele não é crente há muitos anos. E ele disse assim, sabes, eu posso entregar isto na mão de tantas pessoas, mas eu acredito no poder da igreja. Eu acredito que a igreja tem alguma coisa que faz toda a diferença. E naquele momento, eu juntamente com a Horta, a gente se abraçou e a gente começou a orar pelaquela cidade. E ele começou-me a dizer: Tito, eu tenho cerca de 60 homens na minha esquadra, em que dos 60, cerca de 30 habitualmente estão de baixa, não vêm a trabalhar. E eu disse assim: então é com estes homens que a gente tem que começar a trabalhar. Mas sabes, há uma coisa que nós temos que fazer primeiro. A igreja tem que saber que tu estás aqui, que tu és um dos nossos, que estamos aqui como igreja de Jesus Cristo para transformar esta cidade. E a igreja tem vindo a orar pelo Joaquim Horta. E é um privilégio para nós compreendermos que Deus nos dá condições que muitas das vezes não têm a ver simplesmente com dinheiro. Não tem a ver com luzes, com som. É fantástico tudo isto. É maravilhoso tudo isto. Mas se nós colocarmos, se nós priorizarmos isto, aquilo que vai acontecer, a nossa mão vai mirrar. Vai mirrar. Vai mirrar. E aquilo que eu gostava de trazer a todos nós, irmãos, é que nós temos que compreender que nós temos que viver uma realidade completamente diferente. O exercício da nossa fé tem que ser sobrenatural, mas de uma forma natural. A palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é o número, não é a quantidade de dinheiro ou de equipamento que nós temos. É a nossa fé que vence o mundo. Temos que voltar a crer na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, vivendo de acordo com ela. Nós temos que viver uma fé que se materializa em obras, como nós já ouvimos nestes dias. Em favor daqueles que nos rodeiam. Uma fé centrada em Cristo, como ontem à noite nós ouvimos a mensagem do irmão Carlos. E não há nenhum outro homem, e não pode haver nenhuma outra instituição que tenha a ter a primazia, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé tem um manual de fé. Esse manual de fé chama-se a Bíblia. Nós temos que amar e conhecer as Escrituras, meus irmãos. Nós temos que ter intimidade com ela. Nós temos que amá-la. Nós temos que trazê-la para a nossa vida. Nós temos que ser confrontados com ela. É tão fácil para nós confrontar, nós líderes e pastores, confrontarmos os outros. Mas é tão difícil para nós sermos confrontados com esta palavra. Nós temos que viver uma vida muito mais simples. Uma vida que, de alguma forma, revele tudo aquilo que Deus é. Durante muitos anos eu ouvi dizer que Deus não precisa de nós. E as pessoas argumentavam, se Deus quisesse, Deus utilizava uma pedra. É verdade, as Escrituras assim o dizem. Mas Deus conta contigo e comigo. Deus precisa de ti e de mim. É contigo que Ele está a contar. Os teus dias não terminaram, os meus dias não terminaram. Ele diz para cada um de nós: levanta-te e vem para o meio. Mexe, toma a tua posição, estende a tua mão. E tudo o que precisamos é simplesmente obedecer àquilo que Ele nos diz.
Os primeiros discípulos de Jesus, eles obedeceram. Eles não argumentaram para onde, que condições tu me estás a dar, o que é que eu vou aprender. Jesus chegou perto de jovens, de homens, e disse: vem e segue. Vem e segue. E a disposição daqueles homens foi uma disposição de um coração obediente, que simplesmente seguiu Jesus. Este é o Evangelho. Esta é a forma mais simples de nós vivermos a nossa fé. Esta é a maneira como Deus está a falar no mundo inteiro. Que Deus está a requerer do mundo inteiro, na sua igreja. Aquela palavra que está lá em Crónicas, em 2 de Crónicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução para o mundo, meus irmãos, está na igreja. A solução para o Brasil, a solução para Portugal, a solução da Suécia, a solução do mundo está na bendita Igreja de Cristo, irmãos. Somos nós, a Igreja de Cristo, que Ele nos capacitou e que Ele nos dá a habilidade e a autoridade para nós transformarmos este mundo em decadência. Deus conta com cada um de nós para fazer isto. Deus não está a precisar de mais pessoas, a não ser daquelas que estão aqui, para revolucionar este mundo inteiro. Com 12 homens o Evangelho chegou até aos nossos dias. O que é que poderia acontecer se cada um de nós estivéssemos comprometidos com a causa do Evangelho? Se cada um de nós estendesse a nossa mão ou não permitíssemos que essa mão fosse mirrando ao longo dos anos. O mundo seria completamente diferente. A nossa família seria diferente. O nosso bairro seria transformado. Deus faria coisas tremendas na nossa nação. A nossa missão, ela não se esgota simplesmente naquilo que é tangível daquilo que nós podemos fazer. A nossa missão, ela se esgota com o mundo. Ide por todo o mundo. Eu louvo a Deus por esta igreja ter enviado durante tantos anos. E ainda hoje nós beneficiamos disto por intermédio da vida de João Neto e da Fernanda lá em Portugal. Daquilo que Deus está a fazer através deles. E o privilégio de que é de ter enviado tantos missionários. Vocês nunca possam perder a visão. Nossa igreja é uma igreja, como eu vos disse, que não tem muitas pessoas. Não tem assim tantos recursos financeiros. E todos os anos, quando está a chegar ao final do ano, e este ano mais uma vez, a pessoa da nossa administração, a nossa contabilista, estava-me a dizer: Tito, este ano, outra vez, nós doamos 30% da nossa arrecadação para missões. Eu podia pegar naquele dinheiro todo e comprar tudo aquilo que eu gostaria de ter. Eu poderia pegar naquele dinheiro e investir em coisas das quais eu, mais rapidamente, eu seria beneficiado. Muitas das vezes eu compartilho com os meus amigos aqui do Brasil como eu gostava de ter aquele efeito de pipoca, como eu costumo dizer lá em Portugal. Porque nós trabalhamos muito e os resultados tantas vezes são tão poucos. E a palavra de Deus diz que é o fruto que alegra o coração do homem. Mas sabem uma coisa, meus irmãos? A obra de Deus, ela tem que ser feita independentemente de nós vermos mais ou menos fruto das coisas. E a missão da igreja nunca se deve esgotar em nós mesmos. Então incentiva a Igreja de Cristo. Ela levantar a sua cabeça. Ela olhar para a seara. Ela olhar para o mundo. Ela compreender e entender que Deus nos chamou para um tempo fantástico da sua história, em que Deus está a abalar as coisas abaláveis para que as inabaláveis permaneçam. Onde todo o mundo económico está a ser agitado e está a provar em Portugal, nos últimos anos, 3 bancos faliram. Em Portugal, hoje em dia, o maior banco de Portugal não se sabe como é que aquilo vai acontecer, o Banco do Estado. Hoje em dia nós vemos a saúde cada vez mais haver cortes na saúde, haver mais impostos, mais isto e mais aquilo. Irmãos, e se nós olharmos para isso tudo, nós vamos ficarmos temerosos com isso tudo, a nossa mão vai mirrar, vai mirrar, vai mirrar. Mas Deus nos deu uma mão. Deus nos deu uma mão que tem capacidade, habilidades e autoridade para transformar toda a nossa realidade que está à nossa volta.
E eu creio, irmão, que estes são os dias da mudança. E hoje pode ser o dia da minha mudança, da tua mudança. Hoje pode ser o dia em que a tua e a minha mão pode ser restaurada. Porque talvez há pessoas que facilmente dizem, sim, é verdade, pastor, a minha mão já está mirrada. Eu já não consigo. Eu já me envergonho dela. Eu já escondo. Arranjar 1000 desculpas. Mas eu tenho percebido que muitas das vezes, se nós não cuidarmos, pode acontecer o mesmo que aconteceu em 20, 30 anos lá na Suécia. Um país dito cristão, em que as pessoas já dizem, nós temos tudo, já nem precisamos mais de Deus. Completamente contrário a tudo aquilo que nós temos ouvido nestes dias. Cheio de tudo aquilo que muitos de nós podemos ambicionar. Conhecimento, desenvolvimento pessoal, competências adquiridas, carros bons, casas fantásticas, segurança na rua, assistência social fácil, médicos do melhor, tecnologia do melhor. Irmão, não pense que essas coisas são as mais relevantes. Aquilo que é mais importante na sua vida é que Ele esteja outra vez e sempre no nosso meio. Porque Ele, quando está no nosso meio, tudo pode acontecer. Tudo pode ser transformado. Tudo pode ser restaurado. Eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Porque é tão fácil nós ficarmos equivocados e pensarmos que isto é conversa de pastor. É tão fácil pessoas como eu, que eu já sou a 3ª geração de pastores, a gente já saber como é que isto funciona. É tão fácil a gente dar uma desculpazinha e colocar a nossa mão, que já está completamente defeituosa, que já não é sã, que já não tem a habilidade, a capacidade, muito menos a autoridade. Escondê-la no bolso, fazer assim um jeitinho. Porque é tão fácil os nossos olhos serem enganados com aquilo que o mundo vai nos apresentando, com aquilo que é tangível, com aquilo que nós pensamos que se eu tivesse aquilo seria mudado. E tudo aquilo que nós temos falado e que ainda hoje ouvimos por intermédio da vida do Ariovaldo, esta mudança de consciência, esta transformação da nossa vida, este entendimento que nós precisamos de vestir a nossa tola e irmos à presença de Deus e dizer outra vez, Deus, muda a minha vida. Outra vez, Deus, volta-me a dar a alegria da salvação. O privilégio de eu compreender que Tu entendes e compreendes que eu vivo nesta história da humanidade, que eu sou contemporâneo com os dias de hoje e que Deus não escolheu mais ninguém, escolheu-me a mim para ser a expressão de tudo aquilo que Tu és. E tudo aquilo que Tu és é suficiente para transformar qualquer sociedade, qualquer país, o mundo. Senhor, traz esta convicção a este ministério. Este ministério que tem inspirado a vida de tantos. Que eles continuem a viver nesta graça. Que eles continuem a se esforçar para que eles possam ver nos seus dias uma mão que acolhe, uma mão que abençoa, uma mão que nutre, uma mão que ama, uma mão que exerce misericórdia e compaixão, uma mão que abençoa, uma mão que dá com liberalidade, uma mão que tem toda a capacidade, habilidade e autoridade para transformar. Eu Te agradeço por eles.
em nome de Cristo Jesus. Amém.